Olá, eu sou Oswaldo Quartim, repórter da Rádio MP, a rádio do Ministério Público de Minas Gerais, e a gente recebe o Fernando Martins, promotor da comarca de Uberlândia e coordenador do PROCON estadual no Triângulo Mineiro, aqui no nosso quadro Rádio MP Entrevista. Como vai, Fernando? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar com todos vocês aqui, especialmente com você, Oswaldo, para poder explanar sobre esse tema importante. Vamos falar sobre bullying nas escolas? Como tem sido percebida a atual situação dos conflitos no ambiente escolar? E quais conflitos têm se apresentado, por exemplo? O que é mais comum hoje nós temos reclamações são as questões de alunos com alunos brigando em escola, aquelas acusações de discurso de ódio, aquelas coisas que tem assim. O que nós também aqui já apresentamos uma proposta de resolução na nossa coordenadoria. Com o advento desse mundo digital, o que está acontecendo? É muito comum os alunos em escolas, isso em universidade é tranquilo, mas em escolas particulares, especialmente, se desenvolvem os grupos de salas de aula e em cima desses grupos de sala de aula começam assim a ter situações vexatórias para alguns dos alunos. Acontece isso, por exemplo, uma aluna namora com um determinado colega de sala de aula, e isso depois sai das raias do limite porque estabelece ali uma polarização dentro da sala de aula em relação àquele relacionamento. Isso está muito comum hoje, um mundo polarizado, o que é terrível para a evolução humana. Mas, infelizmente, isso tem acontecido, e especialmente pela questão do advento das redes sociais. Quais soluções a Promotoria de Justiça tem encontrado para esses conflitos, Fernando? Aqui nós tivemos um problema como esse, uma aluna foi exposta em uma determinada escola, e qual que é a observação que nós encontramos mais justas? É que a escola tem um comitê de ética, como se fosse uma governança, para apresentar os preceitos éticos da escola, respeito às raças, respeito aos relacionamentos, respeito às diversidades que as crianças e os jovens podem ter, sem que haja um discurso hegemônico, sempre com respeito às diferenças, e estabelecer também, assim, um comitê de ética para julgar esses casos ou para resolver esses casos em que haja essa discussão entre os estudantes. Então, isso é muito bom de existir, para essas questões depois não serem judicializadas, porque talvez a judicialização disso seja pior. Houve algum caso recente, marcante na região? Nós recebemos reclamações aqui, para ser enfático, o próprio pai do aluno vindo aqui dizendo que a filha sofreu discriminação dentro de toda a escola, porque eles tinham um grupo de WhatsApp, a menina viajou com o colega e os dois permaneceram juntos na intimidade e essa informação vazou dentro desse grupo. Então a menina ela foi julgada pelo tribunal da internet. O que é um erro isso acontecer, né? Porque não se tem conhecimento de todos os fatos, tal. Então, qual foi a postura do MP? Eu tentei a todo momento aqui estabelecer entre as partes, que eram os pais dos alunos e a escola, um ponto comum que não chegasse à indenização e muito menos às raias das questões criminais ou de atos infracionais. E consegui. O que nós fizemos aqui? Uma recomendação para todos os estabelecimentos escolares particulares de Uberlândia, já que é relação de consumo, determinando e recomendando que todas as escolas particulares tivessem aí códigos de ética, código de condutas, como que os estudantes devem se portar em relação às diferenças, às diversidades, e ao mesmo tempo uma comissão, governança, para tentar fazer a resolução interna desses problemas. É lá mesmo que isso tem que ser resolvido, com conversa, com apoio psicológico, entre essas situações. Foi isso que nós fizemos. Quais foram os encaminhamentos depois do trabalho feito pelo Ministério Público de Minas Gerais? As escolas já nos procuraram, o sindicato das escolas aqui do Triângulo nos procuraram e já estão montando esses departamentos. Antigamente, Oswaldo, a gente falava que as escolas tinham a famosa associação de pais e mestres. Isso se perdeu ao longo do tempo. As escolas não têm mais isso. Poucas escolas têm associação de pais e mestres. Então, nós precisamos efetivamente criar esses modelos, que são modelos que evitam, primeiro, a judicialização e fazem com que a própria escola construa valores que são essenciais para o livre desenvolvimento da personalidade dos estudantes. Esse foi Fernando Martins, promotor da comarca de Uberlândia e coordenador do PROCON estadual no Triângulo Mineiro. Fernando, muitíssimo obrigado pelo bom papo, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom estar com você.